Pessoal, primeiramente, o corte dele aqui tá vendo que tá todo bagunçado em cima, tá? Então o que eu costumo fazer? Eu sempre uso o laque, secador e essa escova aqui, ó, para dividir essa parte, separar a parte do cabelo dele que a gente não vai cortar e separar a parte que vai ser o disfarce, tá bom? Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou separar aqui com a escova assim, ó, o que é para cortar, o que não é para cortar, e vou jogar laque nessa região aqui, ó, para quê? Separar bem essa parte aqui, pra gente não agredir ela com a máquina, tá? E essa parte aqui, o laque pegando nela, vai dar um peso e automático, quando a máquina pegar de encontro com o cabelo aqui na Entendeu, pessoal? Então dessa forma aqui, ó, essa parte tá mais pesada, ela vai pegar mais atrito aqui com a máquina, né? E essa parte aqui, ó, o laque deu um peso nela, ela não vai atrapalhar a gente para mandar o disfarce, entendeu? Então automático, a gente vai ter um campo de visão melhor aí para trabalhar e vai conseguir ter mais agilidade, porque tá um espaço aqui mais liberado para a gente poder até mesmo enxergar e realizar o degradê com mais velocidade, tá bom? Pessoal, o high fade é o seguinte, a gente tem que começar a primeira marcação aí já mais ou menos aqui, ó, 1,5 dedo aqui de cima aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo essa referência da linha aqui? A gente vai usar 1 dedo dela e meio. Então esse meio ele vai dar mais ou menos nessa pontinha aqui do pezinho, tá? Então o low fade a gente marca aqui, o mid fade a gente marca aqui, ó, 1 dedo abaixo dessa curvinha aqui, ó, tá vendo onde faz o quadradinho? Um dedinho dela a gente marca aqui, ó, esse é o mid fade. Agora o ring fade a gente marca nessa linha certinho, tá bom? Então vai observando aí, ó. Primeiro já vou começar com a máquina de acabamento, só que eu não vou mandar ela muito forte para ela já raspar demais e ficar uma marca forte para tirar depois. Eu vou fazer uma marcação com ela leve, tá bom? Então aqui você pode observar que eu nunca vou marcar a marcação é aqui, ó. Eu nunca vou começar já em cima dela para marcar, senão eu acabo forçando demais e ficando uma marcação ruim de tirar. Então o que eu faço? Sempre começo um pouco antes da marcação, tá? Então aqui é onde eu quero a marcação, então eu vou começar aqui, ó. Fiz essa marcação aqui, pessoal, com a máquina de acabamento. Agora eu vou vir com a máquina zero alta. Eu vou fazer ela aqui, ó, numa espessura de 1 dedo, tá? Então a ideia é o quê? Não começar em cima da linha para marcar 1 dedo aqui, ó. Eu vou começar um pouco antes. Então a gente sempre começa um pouco antes dessa marcação para fazer um movimento C. Como se a gente já estivesse disfarçando, tá bom? Para fazer a marcação da zero alta aqui em cima fraca, para ela, quando a gente for tirar no próximo passo, ela ser fácil de tirar, tá bom? Passei nela na zero alta, agora eu vou passar na intermediária. E é o mesmo esquema sempre, começa um pouco antes, para na hora que bater na marcação aqui, ó, eu já tá fazendo um movimento de disfarce, tá bom? E aqui é o seguinte, pessoal, quando eu estiver vindo dessa direção para cá, eu sempre vou encostando a máquina só com a metade dela aqui, ó, tá? Então essa metade tá encostada e a outra tá levantada, tá bom? Então dessa forma, eu consigo não marcar muito, tá bom? Se eu encostar ela totalmente reta aqui, ó, ela vai criar marcação.
Então eu com ela de lado assim, ó, pegando só essa parte aqui da máquina, ela acaba tirando menos e mesmo assim vai tirando, eliminando essa linha de baixo, tá? Então ela não marca em cima. E agora quando eu vou voltar para esse lado, eu volto com esse lado, esse levantado, ó. Só que eu não vou voltar com ela na intermediária, tá? Então, eu vim daqui com ela da intermediária até aqui, agora eu já baixo tudo e volto com ela assim, ó. Agora aqui, pessoal, vocês viram como eu mandei ela na zero alta? Naquele esquema de não pegar em cima da linha para marcar aqui, ó, pegando um pouco antes, para na hora que ela bater na linha já tá puxando aqui no movimento em C. Isso já fez com que eu disfarçasse essa parte de cima, ó. Então tá vendo que, ó, tem lugar que nem tem marca, ó, e tem lugar que já tem. Mas é bem pouca, tá vendo? E aqui, como eu marquei com a máquina de acabamento, essa minha máquina da zero baixa aqui, ó, ela não tira essa marcação ainda. Então o que que eu faço? Eu tenho uma máquina de corte que é um pouco mais baixa que essa aqui, a zero dela. Então essa zero da outra máquina, ela praticamente vai tirar essa marca inteira. Aí só vai ficar essa daqui de cima pra gente trabalhar. Então vamos com a máquina mais baixa aqui, ó. Agora aqui eu uso essa aqui, ó, ela tem a lâmina mais baixa, mais rente, né? Então ela vai agredir mais nessa parte aqui e vai tirar essa marca aí, ó. Tá vendo, pessoal? Ó, pode observar que ela já tirou 100% a marcação daqui, ó. E como a minha máquina de acabamento ela é baixa, se eu quiser eu já posso jogar um shaver aqui, ó, e já eliminar essa parte aqui já tirar ela com a gilete. Tá bom? Só que eu vou priorizar trabalhar aqui em cima primeiro para quando eu finalizar, eu só mandar a gilete aqui, tá bom? Para ficar mais fácil essa região aqui pra gente trabalhar, pessoal, vamos dar mais um desenho nela aqui, ó, pra gente ter uma visão melhor. E eu digo desenho como? Melhorando o pezinho aqui já, ó. Então a gente não precisa fazer o pezinho inteiro, mas vamos fazer pelo menos desse lado aqui já. Tá vendo, pessoal? Só da gente desenhar o pezinho aqui, ó, o corte já ficou mais... Aparentemente aqui, você olhando desse ângulo aqui, ó, já tá disfarçado, tá bom? Então agora vamos trabalhar só nessa parte aqui, ó. Essa parte aqui agora, pessoal, eu vou vir com o pente 3 primeiro, tá? Eu já vou vir tirando bastante aqui esse excesso aqui, ó. Só que lembrando que a gente não pode vir com ele seguir nessa linha, porque a gente sempre faz a linha um pouquinho mais reta, tá? Então o pente 3 a gente vai seguir basicamente essa aqui, ó, do pezinho. Tá? Então a gente vai vir ela por aqui, ó. Ó, como a gente passou a marcação da zero alta aqui, ó, a gente vai fazer mais ou menos um dedo e meio de 3, ó. Isso aqui, ó, foi aqui que é a marcação, né? Então vai ser um dedo e meio de 3, tá bom? Agora aqui, pessoal, ó, vou usar o pente 1,5, tá? Pente de disfarce. Passei o 3 aqui nessa margem aqui, ó. Nessa margem aqui, né? Daqui pra baixo, ó. E agora eu vou passar o pente 1,5 aqui alto, quase chegando aonde eu passei o 3. Não precisa ter medo. A gente precisa fazer só o que para não marcar. Pega a visão aqui, ó. A marcação tá aqui, né, ó. A gente vai começar com o pente um pouco antes. Tá bom? A lâmina da máquina tá aqui, ó. Tá quase um dedo da onde tá a marcação. A marcação tá aqui. A lâmina da máquina tá mais ou menos aqui, ó. Onde eu vou começar.
Então eu faço isso para quê? Para eu fazer o movimento, para quando ela bater na marcação aqui, ó, eu já tá tirando ela. Só que isso fazendo numa velocidade, que a gente não pode fazer muito devagar também, senão não dá certo, tá? Então é a velocidade assim, ó. Entendeu? Então esse movimento, ó, um pouco antes da marcação, bateu na marcação, puxa, ó. Um pouco antes, bateu na marcação, puxa. Só que, por exemplo, o tanto que você tiver aqui, ó, a marcação tá aqui, a lâmina tá quase um dedo mais abaixo, a lâmina, onde ela vai começar a pegar. Ela vai começar a sair quase um dedo acima também, tá bom? Então o movimento, ele tem que estar começando aqui e saindo um pouquinho mais aqui em cima, quase um dedo acima da marcação. Só que fazendo esse movimento não marca em cima, tá bom? Ó, agora vamos lá. Passei aqui com a 1,5 alta, agora eu vou baixar tudo assim, ó. Pode ser tudo de uma vez, não precisa vir aqui para intermediária, pode baixar tudo. E o mesmo esquema, começa um pouco antes, bateu na marcação, vem puxando. Agora aqui, pessoal, eu vou vir com o pente 1, ó. É o pente 1. Só que eu não vou usar ele com todos esses espaços aqui, ó. Vou usar ele apenas na alta, tá bom? Vai ser apenas na alta. Mesmo esquema sempre. Marcação é aqui, né? Ó, vou começar um pouquinho antes da marcação para na hora que pegar nela eu tá puxando, ó. Só ela na alta. Agora aqui, pessoal, eu vou fazer com esse pente meio, tá? Que é o pente de disfarce. Então dá um alta, eu já vou pular pro pente meio alta, tá bom? Então já deixo ele na alta. E o mesmo esquema sempre. Intermediária agora, ó. Agora eu vou baixar para baixa. Certo, pessoal? Agora é o seguinte. Eu sempre explico nos meus vídeos aqui, eu sempre falo que aquele pente meio baixa, ele é mais baixo do que a zero alta. É pouca coisa, mas é. Então o que que acontece? Se eu vim com a zero alta aqui, ó, ele não tira muita coisa, tá vendo? Ó? Então o que que eu vou fazer? Eu já dou uma baixadinha de leve, ó, uma só. Tá bom? Se você tem a máquina com catraca, é uma só. Se a sua máquina não tem catraca assim, ó, de fazer esse barulho, ó, você faz, só dá um totozinho assim de leve que já vai ficar bom. Aí o mesmo esquema sempre, ó, se eu for vir daqui pra lá, eu vou usar essa metade da máquina. Se eu for vir daqui pra cá, eu vou usar essa metade da máquina, tá? Então dessa forma eu não agrido muito a parte de cima e consigo tirar bem na onde eu tenho que tirar.
E o mesmo esquema, a marcação é aqui, vou começar a máquina um pouco mais abaixo, para na hora que ela bater na marcação, eu conseguir fazer o movimento para tirar e não marcar em cima, tá? Agora, pessoal, dou só um toquinho, ó. Esse toquinho que eu dei aqui, ela foi para intermediária, tá? Agora aqui, pessoal, ó, eu não vou baixar ela tudo ainda, ó. Ela tava na intermediária, né? Se eu der só um toquinho, ela chega quase perto da baixa. Mas ela ainda não é baixa. Então o que que eu vou fazer? Ela aqui, ó, ela já praticamente vai tirar essa marcação inteira, entendeu? Se eu vir direto para baixo, ela vai marcar. Então aqui ela não marca e tira. Certo, pessoal? Agora eu vou jogar ela para baixo. Só tirar um pouquinho aqui ainda. Agora eu vou jogar ela para baixona mesmo e eu vou corrigir alguns pontos tocando só o cantinho da máquina, só aqui, ó. Ó, corrigindo alguns pontos, ó, e priorizando em raspar bem da parte de baixo aqui, ó, para quando chegar na onde eu quero tirar a marcação, ela só triscar lá e tirar, tá vendo? Ó? Então eu começo antes embaixo, ó, e vou subindo até tocar na marcaçãozinha que eu tô vendo e só a quininha da máquina, ó. Pra ela já tirar no ponto certinho mesmo, tá vendo? Esse ring fade aqui, pessoal, ele é um high fade, né, na verdade. Ele é um high fade que ele daria para deixar ele mais alto, tá? Mas eu priorizei para deixar um pouquinho mais desse excesso. Mas não mudou o fato que ele ainda tá alto, tá vendo? Ele tá alto, ele não chega a estar aqui na metade aqui para ser um mid fade, tá bom? Agora aqui, pessoal, ó, a gente chegou no ponto agora de polir. Só que o que que eu vou fazer? Eu vou usar zero alto aqui, ó. E eu vou tentar triscar só esses dois dentes da máquina aqui, ó. Só esses dois cantinhos da máquina aqui, tá? Eu vou triscar só eles dois na onde tá a marcação. Só que qual que é a ideia? A marcação, ó, a gente tá vendo, ela é daqui, ó, em cima da minha unha aqui, ó. Então eu vou começar aqui a máquina um pouco antes, só que não os dois dentinhos colados. Eu vou começar eles um pouco levantados assim, ó, tá? Então a máquina, ao invés de eu deixar eles assim, eu deixo ela um pouco assim. Começa um pouco antes, para na hora que batendo na marcação eu conseguir polir, tirar ela sem afetar, sem marcar muito, tá vendo? Ó. Entendeu? Então dessa forma ó, eu consigo ir pulindo só na onde eu tô vendo que tá um tom mais forte, ó. E isso eu faço em todos os lugares que eu vejo que tá mais forte, ó. Se for um pouco mais acima aqui, quanto mais alto, eu mais inclino a máquina. Quanto mais baixinho, eu jogo a máquina um pouquinho mais colada, tá vendo? Então aqui tem um pouquinho, ó, eu colo ela um pouquinho mais, ó. Tá vendo? Sempre os dois dentinhos, ó. É um pouquinho mais alto, então aqui eu já inclino a máquina um pouquinho mais para trás, ó. Tá vendo? Então dessa forma aqui, pessoal, ó, desse jeito aqui, é só fazer no cabelo inteiro, navalhar aqui,
tá bom? Fazer o pezinho, a sobrancelha e depois já mudar pro próximo passo, que vai ser o passo da escova, tá bom? Mas aqui eu vou fazer rapidinho para vocês aqui, passar o giletado aqui, ó. Pra vocês verem que a máquina de pezinho ali baixa, ela não vai deixar criar máquina aqui, marca aqui de gilete, né? Já vai dar um tom claro aqui e deixar o degradê já desenhadão, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado aí até agora, tá? Agora vai vir a parte da gilete. Depois de fazer a parte da gilete, vou fazer o acabamento aqui, finalizar essas outras partes. E já vou vir com a parte do penteado, tá? Que vai ser um penteado rápido aí na pomada pro dia a dia. Já passei o shaver aqui, pessoal. Agora eu vou tirar aqui, ó, da linha da onde eu passei a de acabamento. Tá vendo que ela ficou aqui embaixo uma linha, ó? Então eu vou passar dela pra baixo, ó. Agora eu vou finalizar o restante aqui. Depois eu vou partir para a parte de cima aí, tá bom?